Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live que tem como objetivo, né, trazer mais uma estratégia, mais um passo para você conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. É isso que o método Mais Dinheiro Zero Dívida que eu ensino promete, que é te ajudar a pagar suas dívidas por um valor justo, conseguindo reduzir elas em até 3 vezes. E é importante, eu acredito, principalmente para quem está me seguindo há pouco tempo, eu explicar, né, o que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, como que ele nasceu, como é que ele surgiu, como é que veio, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para você que não me conhece ainda, talvez esteja me vendo pela primeira vez, eu sou da GL Vipert, sou educadora financeira, e quando eu tinha 24 anos eu devia 100 mil reais. Foi a partir daí que eu falo que surgiu o Mais Dinheiro Zero Dívida, que surgiu esse método que há algum tempo eu venho trabalhando aí nas redes sociais, porque quando eu devia os meus 100 mil reais, eu não tinha alguém para me ajudar com isso. Basicamente, eu não encontrei nenhum passo a passo, nenhuma metodologia que eu conseguisse aplicar, e eu acredito também que eu não estava com o ouvido muito bom na época, né? Eu ficava com aquelas vozezinhas que dizem assim, nossa, isso não funciona para mim, nossa, meu caso é muito complicado, eu acho que não tem solução. Então, o que eu quero dizer primeiro para vocês é o que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o método que eu ensino para os meus alunos e trago para vocês também etapas dele aqui no conteúdo gratuito que eu entrego nas redes sociais, explicando como que é esse passo a passo e no que ele consiste, né? O Mais Dinheiro Zero Dívida, ele se consiste em um ataque às dívidas, uma organização das dívidas. Dade, como é que eu organizo dívida, né? Todas as dívidas, elas possuem taxas indevidas e juros abusivos. Em sua grande maioria, você vai ver esses dois elementos nos empréstimos, nos cartões de crédito, no cheque especial, cartão consignado, crédito consignado, dívida com agiota, dívida com condomínio, dívida com IPTU, dívida com PVA. Todos os tipos de dívida carregam em si duas coisas incomuns: taxas indevidas e juros abusivos. Então, o meu método, né, o que eu ensino dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, ele tá todo pautado em você atacar as dívidas numa guerra que eu chamo de guerra rápida e intensa contra as dívidas. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar as dívidas e separar essas dívidas, sabendo como que você vai atacar cada uma delas de acordo com o tipo e consequência de cada uma delas. Basicamente é isso, uma divisão e uma estratégia de quitação de dívida. Dade, mas o que é organizar a minha dívida vai ajudar a pagar a dívida? Para pagar a dívida não é só ter dinheiro, Dade? Não necessariamente. Por quê? Se você não organiza as suas dívidas e coloca uma estratégia para funcionar, as chances são que você vai toda hora pagar um incêndio e não vai resolver o problema na origem dele. Uma hora vai ter uma coisa, outra hora vai ter outra coisa, uma hora vai ter outra coisa, outra hora vai ter outra coisa. Então, quando a gente faz essa organização das dívidas e a gente faz a organização financeira, você vai saber, descobrindo o segredo dos bancos e começando a guardar dinheiro para fazer boas negociações, como e quando você vai acabar com todas as suas dívidas. Então é como se fosse assim, eu sei que eu vou daqui até a Chapada dos Guimarães e eu tenho 50 quilômetros, 60 quilômetros para chegar até lá, então eu vou precisar de X litros de gasolina. Só que no meio do caminho coisas acontecem, às vezes você precisa de outros recursos. Por isso que dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida a gente tem recursos de negociação de dívidas. Muitas pessoas me vêm falar do método tudo ou nada, e é importante eu dizer para vocês que o que o Mais Dinheiro Zero Dívida não é, de forma alguma, é uma forma rápida de pagar suas dívidas, um jeitinho fácil, uma pirâmide financeira que você vai conseguir pagar suas dívidas sem esforço, com esqueminha. Não, não é isso. Então, assim, definitivamente o método Mais Dinheiro Zero Dívida não é um esquema para você pagar a sua dívida de um jeitinho mais fácil, muito pelo contrário. Ele é uma estratégia que foi toda criada, pautada na minha experiência. Como eu falei, quando eu tinha lá os meus 24 anos, que eu estava devendo para o banco, eu estava devendo para o meu chefe, né? Como é que deve para o chefe? Fala para mim, porque eu trabalhava no banco, então eu devia para o meu chefe. E o que eu acho mais engraçado dessa história é que naquela época eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, mesmo trabalhando dentro do banco. Eu precisei vivenciar tudo que eu vivenciei com as dívidas, gastar dinheiro, perder tempo para entender que algumas coisas eram possíveis
e que elas não iam me prejudicar se eu decidisse fazer o que hoje eu ensino para os meus alunos fazerem. Como eu não sabia o que fazer, como eu não sabia o jeito certo de negociar uma dívida, como é que eu podia organizar as dívidas para priorizar aquelas que tinham um juro mais alto, levar para um outro banco, fazer toda a estratégia, eu gastei mais de 60 mil reais numa quitação de dívida que eu poderia ter feito por 3 vezes o valor que eles estavam me cobrando. Então, quando eu falo que é possível que você quita suas dívidas por até 3 vezes menos, é porque a maior parte das dívidas, principalmente quando elas estão em dia ou elas entram em atraso, elas duplicam e triplicam de valor. Então, quando eu falo para as pessoas assim, olha, existem 3 formas para você, dentro do método que eu ensino, a primeira coisa que você vai saber é que existem 3 formas para você resolver qualquer problema financeiro. E é muito importante que vocês saibam disso, porque basicamente quando eu digo isso para vocês, aquela famosa vozinha do eu não sei por onde começar, é quando eu falo assim, ó, escuta, você vai começar decidindo por qual metodologia você vai começar a resolver o seu problema. E eu costumo dizer para as pessoas que são 3 formas de você resolver. A primeira forma é a que eu menos recomendo que você faça, aliás, é que eu não recomendo que você faça, que é a forma de você falar assim, amanhã eu vejo isso, deixa para depois, quando entrar um dinheiro eu quito as minhas dívidas, eu vou pegar um dinheiro emprestado com a minha família, vou quitar todas as minhas dívidas e depois eu aprendo esse negócio de educação financeira. Eu costumo dizer que esse jeito é deixar para depois. E aí o que acontece? É como se você tivesse um pequeno vazamento de gás na sua casa, que de tão pequenininho que ele é, você nem dá atenção para ele. Com o passar do tempo vai vazando, vai vazando, vai vazando, esse buraco vai abrindo, até que acontece uma explosão e pega fogo na sua casa. E é exatamente isso que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo, deixando os problemas financeiros para depois. Passa numa live aqui como essa, dá uma olhadinha, fala, hoje eu não tô afim desse negócio de financeiro, segunda-feira, poxa, depois eu vejo isso. À noite, quando eu tiver com a cabeça melhor, ou amanhã, ou quando acabar a pandemia. Então essa é a primeira forma que eu não recomendo, que eu falo que as pessoas vão por esse caminho, porque você vai querer ficar sempre deixando para depois. E aí, quando depois chegar, normalmente você já pagou muito juro, porque todos os empréstimos que você faz, todos os reparcelamentos que você faz, a maior parte do juro está no começo. Nas primeiras parcelas acumulam a maior parte do juro. E qual que é a segunda forma que você tem para resolver todos os seus problemas financeiros? Você decidindo fazer tudo sozinho. Então eu falo sempre para as pessoas que uma das coisas que eu falo muito dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida é que eu fiz esse caminho sozinha. Então assim, eu decidi sair das dívidas sozinha. O que isso me custou, além dos 60 mil reais lá que eu perdi? Custou tempo. Então, assim, o que eu poderia ter feito em 2 anos, o que eu poderia ter feito em 1 ano, tem aluno meu que faz em 6 meses, eu acabei demorando 3 anos para fazer. Então, custou minha saúde mental, custou minha saúde no trabalho, principalmente, meu desenvolvimento no trabalho ficou muito comprometido. Então, assim, você ir sozinho é possível, mas é um pouco mais demorado. E eu acho importante as pessoas saberem disso, porque às vezes eu me esqueço de falar para as pessoas que dá para ir sozinho, que você realmente não vai investir em alguém para te ajudar, mas que você vai ter um custo que eu falo que ele não é financeiro, que é um custo mais alto que dinheiro, que é o custo da sua saúde. Eu falo que é o custo da sua paz. E aí você tem que mensurar o quanto que custa a sua paz. E dentro dessas 3 formas de resolver sua vida financeira, eu falo que a melhor delas é a terceira, que é você decidir ir acompanhado. Você está perto de pessoas que querem ter sucesso financeiro, você está perto de pessoas que têm problemas semelhantes aos seus, que vão compartilhar dicas com você, que vão te ensinar e também tendo um mentor, alguém que já passou pelo caminho para te ajudar. E por que eu falo dessas 3 formas que você tem de resolver? Porque todas as vezes que eu falo dessas formas, as pessoas me devolvem assim, não, Dade, mas meu caso é muito complicado. Mas é que eu não tenho habilidade com número, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu não sei nem por onde começar a desembolar esse embrolho financeiro. E aí é quando eu sempre trago para vocês os exemplos das minhas alunas. Então assim, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre 3 alunas minhas, as situações delas talvez vocês se identifiquem. Acho que a primeira aluna que eu trago sempre para vocês para falar um pouco da história é a história de uma servidora pública. Servidor público, ele tem um hábito de fazer cartão consignado, crédito consignado e ainda fazer serviço lá no banco dele, né? No banco normal lá que ele tem conta. Então, assim,
o servidor público, ele tem essa característica de fazer consignado. E aí o que acontece? Conforme ele vai pagando o consignado, vai liberando o que a gente chama de margem consignável. Então essa pessoa, ela pega aquela margem consignável e faz um outro empréstimo. Ela vai lá e refinancia um empréstimo. Ela vai lá e pega um troco, que chama. E aí aquela dívida que começou com 5 mil, vai passando para 5 mil, para 10 mil, para 15 mil. E no final de semana mesmo eu falei com uma servidora pública que eu perguntei para ela, quando que você pegou esses 60 mil reais emprestado? Aí ela falou assim, eu não peguei 60 mil, foram renovações de consignado que foram feitas uma em cima da outra. Então, por onde a gente começa nesses problemas? Exatamente por aí, identificando quais são os tipos das dívidas que tem, qual que é o prazo de cada dívida, como que foi feito esse parcelamento, até quando que vai, que juro que tem, para a partir dessa identificação, para eu poder decidir qual que é a estratégia. Lembra que eu falei lá no começo, uma guerra rápida e intensa contra as dívidas? Então, quando eu trago esses exemplos, o caso da Fran, por exemplo, foi isso que aconteceu. A gente se viu com um consignado que tinha uma taxa de juro muito alta, mas além de consignado existiam outras dívidas. O consignado, por uma questão do Estado, não tinha como mexer naquele momento. Todos os bancos, foi uma época que teve uma crise bem feia ali, logo depois da Copa, e aí o Estado não estava mais fazendo portabilidade, nem nada, não tinha como mexer nesse consignado. Mas junto com o consignado existiam outras dívidas que poderiam ser pagas pelo valor justo. Então foi quando a gente aplicou tudo que eu ensino dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida, que é essa organização das dívidas, e conseguiu pagar uma dívida de 45 mil reais por 15 mil reais à vista. Dade, mas eu não tenho R$1. Como é que ela conseguiu os 15 mil para pagar à vista? É exatamente aí que tem um pulo do gato. Dentro do meu método, uma das coisas que eu ensino é você vai ter o pote de quitação de dívida. Quando você vai cortando as taxas indevidas que tem na sua vida, vai vendo um segurinho que tinha no empréstimo que você não precisava pagar, o banco vai literalmente te devolvendo dinheiro. E eu estou falando de dinheiro. Inclusive, esses dias eu postei aí nos stories um caso que o banco devolveu R$1.000 para um aluno meu. Porque de fato é isso, você paga com certeza hoje, porque é unânime, nunca passou um aluno por mim que não tinha alguma taxa indevida ou juro abusivo, e que quando você vai começando a fazer essa limpeza na sua vida financeira, começa a sobrar. Só que tem muita gente que vai falar assim para mim, não, mas servidor público tem salário, tem renda, para ele é mais fácil. Então esse caso que você está falando aí não se encaixa na minha vida porque eu sou um profissional de empresa privada, por exemplo. Aí eu trago para você um outro exemplo, o caso da minha aluna Laís, que por um acaso ela era funcionária de banco também. Cara, o banco ofereceu para ela pagar a dívida dela por 97 mil reais. Quando ela saiu do banco, ela foi lá no banco e falou, olha, eu tô com a minha rescisão aqui, igualzinho eu fiz. Eu tô com a minha rescisão aqui e eu queria acertar. Quanto é que fica para acertar tudo? 97 mil reais. Há 15, 20 dias atrás, não me lembro exatamente, acho que foi 25 dias mais ou menos, acho que foi isso. Ela me falou que o banco já tinha colocado a proposta para ela pagar por 17 mil reais. De 97 mil por 17 mil reais. Dade, qual é a mágica? Não tem mágica. Basicamente, você consegue tirar os juros abusivos que tem nessas dívidas quando você sabe negociar com o banco do jeito certo. Quando você sabe quais são as dívidas que podem ser aplicadas, o método tudo ou nada que eu ensino, que não é uma coisa só assim, deixa de pagar, não funciona assim. Parte do princípio de você mensurar e entender o quanto você já pagou de cada dívida. Lembra que eu falei que você paga a maior parte dos juros no começo? Então, o que acontece é que quando você entende o que é uma dívida, qual é a sua obrigação e qual que é o seu direito, você consegue esses casos. E talvez tem gente que vai falar para mim assim, não, Dade, mas eu não sou nem igual a Fran, que é funcionária pública, nem igual a Laís, que trabalhava numa empresa privada. Eu tenho uma renda que varia, eu presto serviço aqui, eu até tenho um salário baixinho ali, mas eu sou uma profissional liberal. E aí eu trago para vocês mais um exemplo, que eu sempre mostro aqui esses casos para vocês. Eu tenho uma pessoa que ela é profissional liberal, ela estava devendo para o banco, que é o mesmo banco vermelhinho, eu falo que é o que mais cobra juro, eu acho, do Brasil, que estava com uma dívida que ela tinha pego 30 mil reais,
Prestem atenção, ela tinha pego, na verdade, ela tinha feito um cartão de crédito e mais um empréstimo. Só que aí ela atrasou, ela deixou de receber de um dos empregos, teve uma crise também no estado, e aí uma das empresas privadas deixaram de receber do hospital, da Santa Casa. O que aconteceu? Ela ficou devendo esse cartão e esse empréstimo, as parcelas desse cartão e desse empréstimo. Ok, quando passou, o banco ofereceu a famosa renegociação. Eu já vou falar sobre isso, né? E aquela dívida de 15 virou uma dívida de 30. Só que a dívida de 30 foi reparcelada em 36 vezes e virou 80 mil reais. Então, aquele cartãozinho e aquele empréstimozinho que ela tinha pequenininho daquela conta pré-universitária se tornou uma dívida de 30 mil que refinanciada virou 80 mil. Aí ela aplicou a metodologia, pegando todos os comprovantes, tudo que a gente faz, que eu vou ensinar, inclusive eu vou deixar no final para vocês uma dica de como que vocês vão fazer para saber qual que é o valor que vocês devem, tá? No final da aula eu vou falar isso para vocês. Então assim, ela fez isso e pagou a dívida dela por 15 mil reais. Quanto que era 15 mil reais? Era o valor que ela devia, mais um pouquinho que ela já tinha pago. Então não é que ela não pagou nenhum juro, é que ela pagou o juro do tempo que ela ficou atrasada de uma forma correta, sem precisar pagar os 87 mil que ela ia pagar se ela simplesmente continuasse pagando aquela renegociação. Então, para você que não sabe por onde começar, para você que acha que seu caso é muito complicado, para você que acha que você não tem habilidade com número, ou que você não vai ter tempo, ou não vai saber lidar com o banco, é exatamente porque você pensa sobre isso que você precisa pensar assim: se eu não sei por onde começar, quem que pode me mostrar o caminho para eu saber por onde começar? Se eu acho que o meu caso é muito complicado, quem poderia olhar o meu caso e dizer se o meu caso é muito complicado ou não? Se eu não tenho habilidade para número, como é que eu faço para ter essa habilidade com número? Né? Então, a primeira coisa que as pessoas deveriam pensar quando elas têm qualquer dificuldade financeira é trocar essa vozinha que fala: eu não sei por onde começar, meu caso é muito complicado, nossa, eu sou ruim com número, toda vez que eu vou no banco, o banco me sacaneia. Cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me dê um caminho que funciona, um caminho que já foi utilizado por outras pessoas. E sempre que eu falo para as pessoas não saber por onde começar, é um presente do universo, porque você tem a oportunidade de descobrir por onde que começa. Eu falo sempre para as pessoas que eu já lidei com um caso muito grave, dívida de mais de R$500 mil. Quando eu vi aquele caso, eu falo para todo mundo, até chegar alguém com uma dívida de mais de R$500 mil na minha mão, nenhum caso é mais complicado que esse. Então, sempre que a pessoa fala para mim que o caso dela é muito complicado, eu falo para ela assim: você deve mais de R$500 mil? Porque eu já resolvi um caso de R$500 mil de dívida. Se você não deve mais de R$500 mil, eu consigo te ajudar. E mesmo se você dever mais de R$500 mil, eu consigo. Mas se você não tem uma dívida de mais de R$500 mil, ganhando 10 mil por mês, que era essa situação, então seu caso não é tão complicado, seu caso tem solução. E aqui, dentro do que eu faço, do trabalho que eu faço, eu vejo a dívida dos meus alunos. E é muito engraçado, porque normalmente quem fala para mim que tem uma dívida muito grande, eu bato o olho e falo assim: assiste tal aula. E a pessoa assiste, ela fala assim: nossa, Dagi, entendi, é só pegar isso daqui, fazer isso aqui, pegar isso aqui, fazer isso aqui, pegar isso aqui, fazer isso aqui. É isso aí. Antes de entrar na aula com vocês, a minha aluna falou que o Banco do Brasil já ofereceu uma redução de juro para ela de 2,37% para 1%. Com uma técnica ela vai diminuir a dívida em 3 vezes. Então, isso faz muito parte do meu dia a dia, que eu até esqueço de explicar para vocês o que hoje você acha que é um problema, que está impedindo você de resolver, de encontrar a solução para sua dívida, na verdade é uma grande oportunidade de solução. Porque quando você olhar e ver que aquilo é um problema, você vai começar a se abrir para uma solução. E por que eu falo que você precisa, antes de tomar uma decisão, decidir qual caminho que você vai trilhar? Lembra que eu falei no começo? Se você vai trilhar o caminho de procrastinar e deixar tudo para amanhã, se você vai trilhar o caminho de fazer tudo sozinho, cometer todos os erros que eu cometi, que muita gente comete, ou se você vai seguir um passo a passo que já tem um monte de gente fazendo. Porque o maior erro que as pessoas cometem na hora de resolver
resolver dívida é ir lá no banco, sentar com uma cara amarela e falar pro gerente do banco assim: tem como você refinanciar todas as minhas dívidas numa parcela só? Foi exatamente o que a Rafa fez, o que a Laís fez e o que a Fran fez. Minhas 3 alunas, que eu falo que reduziram a dívida em mais de 3 vezes, elas chegaram no banco e pediram um refinanciamento. Aí o que o banco fez? Juntou tudo a dívida que tinha e triplicou a dívida. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu peguei um cheque especial, um cartão de crédito e parcelei em 48 vezes de R$ 1.800. Façam as contas aí, dá 86 mil e alguma coisa, se eu não me engano. Então, assim, todas as vezes que você vai no banco para fazer um refinanciamento, para juntar tudo numa parcela só, você vai triplicar a sua dívida e você não vai conseguir pagar, porque se você já não estava conseguindo pagar sem fazer essa juntação toda aí, sem juntar tudo numa parcela só, juntando tudo numa parcela só, vai triplicar a dívida, logicamente pode até diminuir o valor da parcela num primeiro momento, mas com o passar dos meses, aquilo vai pesando cada vez mais no seu orçamento, porque as necessidades que você tem na sua vida no dia a dia, carro quebra, televisão quebra, a criança fica doente, as coisas acontecem, o telhado precisa reformar, precisa comprar o material da escola, precisa comprar roupa para a criança que cresceu, e aí você acaba entrando em endividamento de novo. Então, a grande questão que tem é que se você tem dívida, não é por esse caminho que você deve ir lá e refinanciar tudo. Outra coisa que as pessoas fazem, que não tem nada a ver com o que eu ensino, não tem nada a ver com mais dinheiro, zero dívida, não é o caminho correto, é você ir atrás de dinheiro de agiota. Do tipo assim, eu tô precisando de dinheiro, o banco não quer refinanciar minha dívida, então eu vou atrás de um agiota, uma pessoa que eu vou pegar um dinheiro emprestado e vou pagar só o juro para ela. E aquela dívida vira uma dívida eterna que tira sua paz, que tira seu sono, porque dívida com agiota você não atrasa. Não tem essa opção. Nas épocas que eu sabia lá de trás, as pessoas ameaçavam até a vida da pessoa que estava devendo. Então não vai ser por aí que você vai conseguir resolver suas dívidas, pegando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e normalmente pegar dívida tanto com agiota quanto com familiar, tira a paz da pessoa e ela se enrola cada vez mais. Então é outra coisa que eu não ensino, é um caminho que eu não recomendo que você pegue, o caminho de ir atrás de mais dinheiro ou de juntar tudo numa parcela só. E pode ser, assim, eu falo que não é nem pior a palavra, mas uma outra coisa que frustra muito quem está tentando sair da dívida é a pessoa falar assim: não vou gastar mais com nada, vou ficar sem sair de casa, vou cortar tudo, vou tirar, não vou comprar roupa, não vou comer um lanche na esquina. Nada, vou ficar em casa, que com a pandemia ficou até mais fácil essa promessa, né? Não funciona, não funciona, sabe por que não funciona? Porque a vida acontece, coisas acontecem, o chuveiro quebra. Se você não tiver uma verba no seu orçamento para um dia que você não puder fazer uma janta, você poder pedir um macarrão, poder pedir uma comida, o que vai acontecer? O que acontecia comigo? Eu falava que eu ia economizar, aí chegava sexta-feira, eu estava cansada do trabalho, os meus amigos me chamavam para o happy hour, aí vinha um anjinho e um demoninho aqui. E no meu caso, era um happy hour. No seu caso, muito provavelmente, eu era jovem, eu tinha 23 anos, 24 anos, então essa coisa de aprovação social era muito importante para mim naquela época, né? Mas aí na vida de vocês, normalmente é uma comida para o seu filho, é um sapato que ficou pequeno e você tem que comprar, é uma coisa de saúde, um remédio, aí você enfia na sua cabeça que você não vai gastar com nada. Aí tem aqui um anjinho, você não vai gastar com nada, você não vai gastar com nada. Aí acontece um problema, o demoninho fala assim: viu? Esse negócio de economizar não dá certo, toda hora acontece alguma coisa, você é uma fracassada. E aí essa vozinha pega o anjinho e assassina o anjinho. E aí você, diante de um pequeno fracasso, você desiste de todo o plano. Quer ver um exemplo que tem tudo a ver com isso que eu tô falando? Dieta restritiva. A pessoa fala assim: não, segunda-feira eu vou começar a fazer dieta. Aí eu vou dar um exemplo meu, eu comi um sorvete hoje, né? Pronto, acabou a dieta, eu tinha feito exercício. Não, muito pelo contrário, eu tomei o sorvete, isso não significa que a semana inteira eu vou comer mal. Muito pelo contrário, eu tive uma alimentação saudável, só que eu comi um sorvete, isso não vai acabar com o meu mês. Eu não vou deixar de comer bem a semana inteira porque eu comi um sorvete. Então isso é um radicalismo que, assim como não funciona com dieta, não funciona nas finanças. Você achar que você vai falar que vai cortar tudo, vai gastar só com o essencial, por quê? Isso é algo que você não controla.
coisas podem acontecer. E aí, quando você põe um objetivo muito gigantesco, dizendo que você não vai gastar com nada, a chance de você se frustrar e desistir é muito grande. Então, qual que é o jeito certo? Você vai olhar e fazer o que eu falo que é um planejamento. E agora eu vou falar do jeito certo, né? Então, assim, essas coisas que eu falei agora são as coisas que você não faz, não funciona. Se funcionasse, é o que eu sempre falo, se funcionasse, 6 a cada 10 brasileiros não estariam endividados. Se funcionasse, a gente não tinha tanta gente com nome sujo, tanta gente sem dormir por causa de dívida. Esse jeito, cabeça dura, de juntar tudo numa parcela só, pegar empréstimo com a agiota, pegar empréstimo, às vezes, dinheiro com a família, é um jeito que não funciona. Ou você até mesmo ficar com essa restrição financeira de falar, não vou gastar com nada. Porque é isso, são objetivos que pessoas já tentaram e não deu muito certo. Então, agora a gente segue para pensar assim, Dagi, agora que você me falou tudo como eu não faço, o que eu faço? A primeira coisa que você deve fazer, se você tem dívida de qualquer proporção, tá? E aí é o que eu gosto muito de contextualizar para vocês o que é dívida. Dívida é tudo que você deve a alguém. Limite do banco é dívida. Cartão de crédito é dívida. Financiamento de carro é dívida. Financiamento de casa é dívida. Não importa se está em dia, se está em atraso. É dívida. Entendeu? Então, assim, não importa que tipo de dívida, deveu algo a alguém é dívida. Então, dentro do método que eu ensino, a primeira coisa que você vai olhar, a primeira, você vai olhar qual que é o valor real da sua dívida. Primeira coisa, a gente precisa descobrir algumas informações cruciais. Quanto que você pegou emprestado com o banco, seja de limite de cartão, seja de limite de conta, seja de qualquer limite. Quanto que você pegou emprestado? Quanto que desse valor você já pagou? Beleza. Depois que você vê isso, você vai ter uma comparação do quanto você pegou, do quanto você já pagou, para você saber qual é o valor que você deve. Então, descobrindo o valor da sua dívida, qual que vai ser o seu próximo passo? Seu próximo passo vai ser fazer uma organização financeira. A gente começa a tirar da sua vida toda taxa indevida, produto indevido, tudo que for indevido, a gente vai arrancando da sua vida. Literalmente, fazendo o que eu chamo de limpeza financeira, faxina financeira, para que você consiga descobrir o dinheiro que está na sua conta. Então, assim, o dinheiro que está lá dentro do seu orçamento, que você não está vendo para onde o seu dinheiro vai, a gente vai começar a achar os buracos que tem, aonde que o dinheiro está indo, que não era para ele ir. Eu chamo isso de vida ralo, que é cheio de buraquinho, para que a gente comece a pegar esse dinheiro e criar uma programação de quitação de dívida. Hoje uma pessoa me perguntou como é que faz para pagar a dívida com a agiota. Ele falou, nossa, mas como que reduz a dívida do agiota em até 3 vezes? Eu falei, calma que eu vou te explicar. Funciona assim, você vai pegar o agiota, quando você pega dinheiro com ele, você tem a tendência de pagar só os juros. Quando você faz o método Mais Dinheiro Zero Dívida, você vai colocar essa dívida como prioridade. Aí você vai bater lá na porta do agiota e vai fazer um combinado para, além de pagar o juro, você pagar o principal também, e aí você vai acabar com essa dívida mais rápido. Então, o principal que a gente chama é que normalmente a agiota é assim, você pega 10 mil e você fica pagando só, por exemplo, R$1.000 de juro. E aí a gente vai criar uma estratégia para, junto com os 1.000 de juro, você pagar aqui junto mais R$1.000 do principal. Então, assim, quando você descobre o valor real da dívida, prioriza suas dívidas pela dívida mais urgente, pela dívida que tem consequência, que precisa ser cuidada, pela dívida que precisa ser reparcelada e pela dívida que pode esperar, todas elas você faz o levantamento e aí você vai criar o que eu chamo de uma rota de quitação de dívida, onde você vai saber exatamente quando e como você vai pagar cada uma delas. Então, fazendo isso, no meio desse caminho, você entende duas coisas muito importantes. O segredo dos bancos, tudo que os bancos não contam para você, tudo que os bancos não te falam e tudo aquilo que faz você perder noite porque você não sabe. Eu tenho uma frase, eu falei hoje de manhã isso. O problema financeiro que você ainda tem é porque você ainda não sabe como resolver ou porque você está procrastinando resolver. É sempre as duas coisas. Então, dentro dessa rota no Mais Dinheiro Zero Dívida que eu faço, é exatamente isso que a gente faz.
levantar as dívidas para saber qual que é o valor justo e atacar cada uma delas de acordo com o perigo que ela representa. Tem dívida que não pode esperar, tem compromisso que não pode ficar para depois, você não pode deixar de pagar a sua energia. Por mais que agora na pandemia não estão cortando, mas vai chegar um momento que vão cortar. Você não pode deixar a sua paz, as coisas que são da segurança da sua família, para depois. Mas você pode deixar outras coisas para depois. E aí eu te ensino como é que você pode tomar todos os cuidados, todas as precauções para não ter nenhum problema. A dívida do carro, você até consegue fazer ela por um juro mais barato, e aí tem estratégia para tudo isso, para trocar dívida cara por dívida barata, para fazer essas mudanças, mas basicamente o que você vai precisar fazer é tomar a decisão de ter um passo a passo para você conseguir organizar essas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses para, além de você pagar a dívida, poder viver sua vida, sem precisar cortar todos os gastos ou ficar anotando até o cafezinho que você vai gastar. E aí, como eu prometi para vocês, eu quero dar uma dica prática para vocês saírem daqui fazendo uma das coisas que mais funciona para a vida financeira de vocês deslancharem. Para você criar uma guerra rápida e intensa contra as dívidas, é literalmente isso, a decisão de criar uma guerra rápida e intensa, de começar essa guerra rápida e intensa contra as dívidas. A primeira coisa que você vai ter que fazer, a primeira, depois da decisão, é você fazer um raio-x das suas dívidas. E é uma das partes doloridas do processo. Lembra que eu falei que tudo que o Mais Dinheiro Zero Dívida não é um método facinho? Uma fórmula mágica que você vai fazer um esqueminha e vai quitar a dívida por um valor 3 vezes menor? Não, muito pelo contrário, é uma estratégia. E esse primeiro passo, quando a gente fala raio-x é aquela coisa que a gente vai no médico e ele consegue ver os nossos ossos, né? Para que ele veja lá se quebrou, se tem algum problema. Então, quando a gente faz esse raio-x da sua vida financeira, é uma das etapas que o banco vai dificultar a sua vida. Quando o banco perceber que você está indo atrás da justiça, da sua verdade, justiça, eu não estou falando de justiça comum, não. Quando o banco perceber que você está buscando pagar a sua dívida pelo valor justo, você vai ver como que vai ser difícil pegar esses documentos. E é por isso que eu falo sempre para vocês, vocês vão entrar em contato com o banco e vão pedir o documento original da dívida, a cópia do contrato, a cópia do documento de evolução de dívida, extrato de 10, 12 fatura de cartão de crédito para trás, extrato de evolução de dívida de consignado, de cartão de crédito, de todas as dívidas, de IPTU, de PVA, de tudo, até de agiota, porque os agiotas hoje são chiques, eles têm até controle, né? Então, assim, eu não sou muito de falar de agiota porque eu falo que não é uma coisa que é legalizada. Então, é uma prática que, quando vocês pegam dinheiro com agiota, não tem lei, não tem regra, né? Mas até o agiota tem como você saber quantas parcelas você já pagou. Se você perguntar para ele, ele vai te responder. Então, assim, é ver quanto você pegou e quanto falta pagar. Então, saindo dessa aula aqui, seja se você está assistindo ao vivo ou vai assistir no gravado, o mais importante que você faça é que você dê esse pequeno passo de começar a levantar suas dívidas sempre pensando assim, quanto eu peguei, qual era o limite desse cartão, qual era o valor desse empréstimo, quanto eu peguei emprestado e quanto eu já paguei até aqui. Então, assim, se eu peguei 10 mil e já paguei 3 parcelas de 1.000, eu já paguei de 10, eu já paguei 3. Quanto eu estou devendo? 7. É a partir dessas 3 informações que é quanto eu peguei emprestado, quanto eu já paguei e quanto falta pagar, que você começa a ter uma visão de como você vai seguir daqui para frente. Então, acho que nessa aula, a coisa que eu quis trazer mais forte para vocês é explicar que quando eu falo que é possível e que o método Mais Dinheiro Zero Dívida te ensina a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é simplesmente porque existe técnicas de negociação que são aplicadas para cada tipo de dívida, com base nessas informações que eu acabei de falar, que vocês podem sair daqui e pegar, para que você consiga reduzir a sua dívida para pagar o valor justo, mesmo se for consignado, mesmo que você não tenha renda fixa, mesmo que for dívida de agiota, mesmo que for financiamento de casa, mesmo que. E eu já falei, até hoje, não teve nenhuma dívida que eu falei assim, nossa, essa dívida aqui
não tem solução, porque toda dívida tem algum tratamento, principalmente porque no Brasil a gente tem muitas instituições financeiras, muitas, então sempre vai ter uma instituição financeira que vai te oferecer alguma coisa diferente. E por mais complicado que possa parecer, por mais desafiador que possa parecer, se você, eu chamo isso de cavucar, tendo apoio, ajuda, você consegue, dentro do método que eu ensino, levantar todas essas informações, saber quais são as armas que você vai levar para brigar com cada um desses credores que te emprestaram dinheiro, cartão ou qualquer outra coisa, e você, junto com a organização financeira, mandar no seu dinheiro para priorizar as dívidas da mais difícil para mais simples, literalmente, da que não pode esperar para aquela que pode esperar. E sempre que você precisar de qualquer documento, o órgão que te ajuda é o Banco Central do Brasil. É o órgão que vai te ajudar a você conseguir esses documentos. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a minha turma, a gente está no 20º dia de curso, né? Todos os alunos pedem os documentos na primeira semana. Logo que eles entram no curso, eles vão atrás da documentação, né? Tem banco que a gente precisa fazer reclamação no Bacen 3 vezes para vir o documento, porque o banco não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba a informação do jeito que ela é. Então, literalmente, às vezes a gente tem que ir no mais do dolorido para que o Bacen consiga visualizar que o banco está agindo de má fé. Só que, graças a Deus, os bancos hoje, como os bancos, esse é um dos segredos dos bancos. Os bancos não querem ter reclamação no Banco Central dada como procedente. Então, eles fazem de tudo para reclamação, eles enrolam para dar a resposta, mas acabam dando a resposta. Então, eu espero ter conseguido explicar para vocês nessa aula, basicamente, o que é o Mais Dinheiro Zero Dívida e por que ele te ajuda a reduzir as dívidas em até 3 vezes, eliminando as taxas indevidas e os juros abusivos. Então, não existe essa coisa o banco é um grande filho da mãe. Não é nem sobre isso. É sobre que, no momento que você estava precisando, como você não tinha alfabetização financeira, você foi lá e não observou muito bem as regras, quais eram as coisas que você assinou. Então, quando a gente vai atrás desses documentos, a gente tende a conseguir a verdade, vamos assim dizer, para que você saiba. Recapitulando, a dica prática de hoje um pequeno passo que você vai dar é fazer o raio-x da sua dívida, sabendo quanto você pegou emprestado, o quanto você já pagou e o quanto falta pagar. E para isso você tem que ir atrás dos extratos de cartão de crédito, documento, tudo que é relacionado a essa dívida. Basicamente eu chamo de 3 documentos, que é o contrato que você assinou, o extrato da evolução da dívida, que no caso de cartão de crédito e conta corrente vai ser extrato mesmo, e extrato da dívida como um todo. Como eu falo, a palavra mais comum é contrato e extrato. É o que mais vai fazer sentido aí para vocês. Então, assim, o que eu queria trazer nessa aula de hoje, que é a nossa, vamos dizer assim, nossa primeira aula aí, era esse assunto de como que essa metodologia que eu ensino aqui para vocês pode te ajudar.